Olá, tudo bem? Estamos de volta. Continuando, então, a sequência da nossa aula. Na sequência da nossa aula, nós vamos olhar um pouco sobre os tipos de pesquisa. Para isso, novamente, vou compartilhar a nossa tela e vamos desenvolvendo as nossas abordagens. Então, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Só um momento. Como eu tenho dito a vocês, eu estou aprendendo. Então, vocês precisam ter um pouquinho de paciência. Nós chegamos lá. Vamos lá. Vou apresentar agora. Vamos ver aqui. Agora vai. Vamos lá. Ok. Então, seguindo. Aqui nós vamos ter, inicialmente, a pesquisa científica pura. Veja que está em destaque, né? Ela também é chamada de teórica ou básica. Se nós entrarmos no CNPq, depois eu sugiro a vocês que entrem no CNPq, quem já tem o currículo Lattes, já conhece um pouco do CNPq e da importância do seu Lattes, né? Lá nós vamos ver quando nós temos chamadas para pesquisas e editais, por exemplo, de estímulo à pesquisa com financiamento para estas pesquisas, né? Muitas vezes nós temos lá chamada para pesquisas básicas. Então, o que é a pesquisa básica? A pesquisa básica, ela também pode ser chamada de teórica, assim como nós podemos chamar pesquisa científica pura. O CNPq tem trabalhado mais como pesquisa básica, né? Não chama muito de teórica. E o que seria isso, né? Seria uma forma de pesquisa que permite articular conceitos e sistematizar a produção de uma determinada área de conhecimento. Isso é segundo o Minae 2002, né? Então, o que ela objetiva, o que ela visa é criar novas questões no processo de incorporação e superação daquilo que já se encontra produzido. Então, eu posso olhar um fato que já foi estudado, já foi pesquisado, mas eu quero ver se ao longo de um determinado período há uma mudança. E eu só posso saber isso se eu realmente aplicar instrumentos de pesquisa que vão me permitir responder à pergunta: houve mudança nesse espaço de tempo? Eu posso perceber mudanças também não só na questão temporal, mas eu posso ver isso, por exemplo, numa questão regional. Eu tenho um resultado de uma pesquisa aplicada numa região do país, mas o nosso país tem dimensões continentais. Eu posso tomar os tópicos, os resultados, por exemplo, da pesquisa aplicada numa região e desenvolver numa outra região para verificar se podemos generalizar os resultados. Se naquela outra região os resultados produzidos serão os mesmos. Eles podem, sim, ter resposta positiva, mostrando que há uma generalização e que mesmo o nosso país com dimensões continentais talvez possa ter resultado de um tema específico de pesquisa de uma região e na outra eu vou encontrar resultados semelhantes, talvez até iguais, mas eu posso encontrar absolutamente distintos. Então, veja aqui está dizendo criar novas questões no processo de incorporação, superação daquilo que já se encontra produzido. O que é produzido é porque já foi pesquisado, eu já tenho um dado resultado, né? Eu posso ver, então, se ele se confirma ou não. Mas aí, se eu for olhar para Ferrari, né, em 82, ele já vai dizer que esse tipo de pesquisa teórica, ou a básica, né, ela procura melhorar o próprio conhecimento. Isso significa contribuir, entender e explicar os fenômenos. Então, aqui nós temos outra forma de responder o que seria essa pesquisa básica, né? Na pesquisa teórica, né, que também é a básica, os pesquisadores trabalham para gerar novas teorias. Então, a ideia é buscar uma teoria nova. É algo que venha como resultado de uma aplicação de pesquisa, né? Mas aí eu tenho ainda de Rush 99, ele dá alguns exemplos do que seria, né, essa pesquisa em se tratando das ciências sociais. Aqui esse autor faz um recorte, né?
ele olha para o tipo de pesquisa teórica voltada para as ciências sociais. Então, seriam perguntas tais como, né? Essas perguntas são exemplos, elas podem ser outras perguntas. Mas aqui tem um exemplo interessante, né? Então, qual seria a natureza da cultura? Como ela emerge? Como é transmitida? Por que os indivíduos se comportam de determinada forma? Quais são as estruturas e o processo de organização social humana? Veja que são perguntas que nós podemos aplicar como uma pesquisa dentro das ciências sociais. Ele está dando aqui um exemplo, né, de como poderiam ser formuladas perguntas que estejam centradas numa pesquisa teórica ou numa pesquisa básica, né? Aí nós poderíamos ter a pesquisa aplicada, pesquisa científica aplicada. Então, também, quando nós entramos em editais do CNPq, nós vamos encontrar lá. Ou nós vamos ver financiamento para pesquisa básica, ou nós podemos ver um financiamento para pesquisa científica aplicada. Esses editais, normalmente, quando eles são lançados com recursos financeiros que o pesquisador pode concorrer, estabelecendo as necessidades financeiras para a sua pesquisa. Por isso, nós chamamos financiamento de pesquisa. Mas o financiamento de pesquisa tem um diferencial de outros tipos de financiamento. Se alguém compra um carro, por exemplo, e financia esse carro precisa que o sujeito que comprou, né, pague todas as parcelas desse financiamento, então o carro é seu. Em se tratando de financiamento de pesquisa, isso não acontece. O financiamento, ele está compromissado com o resultado que essa pesquisa vai gerar. Então, o sujeito pesquisador não vai devolver as parcelas que receber para a sua pesquisa. Então, o financiamento de pesquisas aqui significa essa entidade, esse órgão, né, está investindo dinheiro para os resultados que forem coletados. Esses resultados são devolvidos ao órgão de fomento, ou seja, o órgão que investiu recursos para essa pesquisa. Então, o sujeito não vai devolver em parcelas, assim como o financiamento de imóveis, de carro, enfim, né? É um valor que é despendido para a realização da pesquisa, objetivando os seus resultados. Então, aqui está dizendo que esse tipo de pesquisa, que nós chamamos de aplicada, ela tem a finalidade de gerar soluções aos problemas humanos, entender como lidar com um problema. Aqui é evidente que essa pesquisa pode ser aplicada em qualquer área também, né? E isso, segundo Ferrari 82, enfatiza que, não obstante a finalidade prática da pesquisa, ela pode contribuir teoricamente com novos fatos para o planejamento de novas pesquisas, ou mesmo para a compreensão teórica de certos setores do conhecimento. Veja que está falando de certos setores do conhecimento. Assim, novamente, nós temos aí uma amplitude, né? Não está falando de uma área específica, seja ela das ciências sociais, das ciências humanas, das ciências exatas, né? Normalmente, quando nós olhamos os editais de pesquisa, o edital é objetivo. Ele realmente coloca qual é a área, ou quais as áreas que estão sendo contempladas naquele edital. Ok, então aí nós temos exemplos, né? Alguns exemplos importantes. A análise de fluxo de caixa de uma prestadora de serviços, e aí é uma possibilidade, né, de uma pesquisa aplicada. Apoio da tecnologia da informação, a gestão do processo de manutenção das linhas de transmissão elétrica, também nós temos, seria uma outra possibilidade, né? Diagnóstico das ações e responsabilidade socioambiental do Banco do Brasil, S.A. Aqui tem alguns exemplos de algum tipo de pesquisa que seria chamada de aplicada, né? Aqui nós temos uma nota. É importante salientar que esse tipo de pesquisa aplicada
tem um referencial teórico como base para analisar a realidade a ser estudada. As realidades a serem estudadas podem ser uma ou mais organizações, sejam elas públicas, privadas, prestadora de serviço, indústrias não governamentais, fundações, organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OCIPs, etc. Uma pessoa ou um grupo de pessoas, um programa ou um projeto que está sendo desenvolvido. Então, veja que aqui está dizendo, né, que esse tipo de pesquisa, né, que é aplicada, ela parte, logicamente, de um referencial teórico e vai analisar a realidade estudada, ou seja, aquela que nós recortamos para estudo, né. E aqui está dizendo que a proposta, ela pode ser de diversas formas, e várias organizações podem concorrer. E aí nós temos vários exemplos de quais podem, né? Então, vemos que há uma gama, é bastante ampla, né? Agora nós vamos ver quanto aos objetivos, esse é muito importante. Quanto aos objetivos. Se eu vou para uma pesquisa, eu não posso ir para essa pesquisa sem estabelecer os meus objetivos. E segundo o GIL 2007, existem 3 tipos de pesquisas, que seriam exploratórias, descritivas e explicativas. Então, vamos lá. As observatórias. Elas têm como finalidade a ampliação, ou ampliar, né, o conhecimento a respeito de um determinado fenômeno. Aqui eu volto a dizer, é qualquer fenômeno de qualquer área, né? Segundo o autor, esse tipo de pesquisa aparentemente simples, e quando a gente fala exploratória, parece que é uma coisa tão simples, né? Eu vou lá, faço uma exploração, ponto, acabou. Mas explora a realidade buscando maior conhecimento para depois planejar uma pesquisa descritiva. Então, ela prescinde a pesquisa descritiva, né? Eu preciso ir lá, observar, eu preciso conhecer um pouco mais, para então depois planejar uma pesquisa descritiva. E aí tem um exemplo de pesquisa exploratória, né? Análise da oferta de roteiros turísticos regulares e especiais operados pelas agências de turismo receptivo situados na ilha de Santa Catarina. Olha, observem bem que coisa bem colocada, né? O que é que nós temos aqui? Várias questões. O ponto central, roteiros turísticos regulares. Então, esse é o ponto. Mas, onde que eu quero ver isso? Através do quê? Através das agências de turismo receptivo. Então, eu já tenho um segundo recorte. Terceiro recorte, onde? Ilha de Santa Catarina. Então, veja que esse exemplo da pesquisa exploratória estabelece pelo menos, né, 3 elementos básicos, fundamentais. Primeiro é o quê, né, que são os roteiros turísticos regulares. Segundo, através do quê? As agências de turismo. Não é através dos guias de turismo. São as agências. E são as agências receptivas. Terceiro, o lugar, Ilha de Santa Catarina. Numa primeira leitura, nós podemos observar, não nos dar conta desses elementos importantes, né? E quando nós formos desenvolver uma proposta de uma pesquisa exploratória, isso eu tenho que ter muita clareza. Né? Onde? Com que ou com quem? Em que lugar? Né? Então, são 3 elementos bem importantes que estão aí. Temos ainda empreendimentos autogeridos, um estudo exploratório descritivo nos setores secundário e terciário de Santa Catarina. Então, de novo, empreendimentos autogeridos, ou seja, aqueles que se autossustentam, que se autogerenciam, né? Então, não é qualquer empreendimento, de novo, né? E um estudo exploratório descritivo. Então, não só vou ter elementos para explorar aquilo que eu estou me propondo estudar, como também eu tenho que descrever esses setores. E aqui estão colocados quais são, né? São 2, que é secundário e terciário.
e, de novo, onde? O local, né? Santa Catarina. Aí nós temos a pesquisa descritiva. Nós vimos que a anterior prescinde essa daqui, né? Vem primeiro. Então, a pesquisa descritiva, ela procura conhecer a realidade estudada, as características e seus problemas. Então, pretende descrever com exatidão os fatos e fenômenos de determinada realidade. Aqui está em Trevinhos, né, 87. E, considerando essa definição do autor, podemos destacar que 90% dos estudos em administração são descritivos. Então, dependendo da área de estudo, nós vamos ter mais um tipo de possibilidade ou outra, né? Nesse caso aqui da administração, o autor está dizendo que muito mais acontece esse tipo de estudo na administração. E aí são alguns exemplos, né, de pesquisas descritivas. Então, nós teremos diagnóstico da estrutura e o funcionamento das equipes de vendas, das lojas próprias, de uma organização de telefonia celular em Santa Catarina. Veja, de novo nós temos recorte, né? Diagnóstico da estrutura e funcionamento das equipes de venda. Então, quem é o público-alvo? Equipes de venda. De qualquer loja? Não, de lojas próprias, de uma organização de telefonia celular em Santa Catarina. Então, lojas próprias e Santa Catarina, que é o lugar. Por que aqui está falando lojas próprias? Porque nós sabemos que, em se tratando de telefonia celular, há muitas lojas que também comercializam linhas de operadoras, mas elas não são lojas próprias, é como se elas fossem não é nem terceirizada. Seria uma loja que não tem independência da loja própria. A loja própria tem independência para resolver determinadas questões. Então, não está olhando loja franqueada, está olhando lojas próprias. Então, veja, nós estamos aí destacando o olhar sobre equipes de venda, somente de lojas próprias, da organização de telefonia celular e o lugar que é Santa Catarina. Então, sempre nós vamos ter esses elementos extremamente importantes. O diagnóstico da potencialidade do turismo rural no município de Jacuizinho, Rio Grande do Sul. Então, aí, o que é que nós temos? Um estudo exploratório e descritivo, né? Partindo do diagnóstico. Qual é o diagnóstico que nós podemos fazer desse lugar? E veja que aí a proposta é de turismo rural, então não é qualquer turismo, né? É rural e o lugar. E ainda nós temos um outro ponto, que seria a influência do marketing nas atividades futebolísticas do Botafogo Futebol Clube. Então, de novo, outra perspectiva de um recorte, né, de pesquisa descritiva, também estabelecendo o que e o onde. Então, veja que todas que nós vimos até aqui, né, vamos voltar um pouquinho, o que é que nós temos, né? Análise de pesquisa exploratória. Então, para realizar uma pesquisa exploratória, eu preciso ter esses elementos estabelecidos, né? O que, o com quem, o como e o onde. Tá? O onde. No caso, esse onde, cada um tem o seu lugar colocado. E a pesquisa explicativa? Então, é aquela centrada na preocupação de identificar fatores determinantes ou de contribuição no desencadeamento dos fenômenos. Então, vai explicar a razão pela qual se dá uma ocorrência social ou natural. No campo social, a complexidade aumenta a partir da temporalidade do fenômeno. Também é importante situar o ambiente social de ocorrência. Então, portanto, a realidade, tempo e espaço é fundamental na identificação de causa e efeito do evento social. Os procedimentos básicos são registrar, classificar, identificar e aprofundar a análise. Então, aqui nós temos algumas indicações em se tratando de pesquisa explicativa.
Então, aqui está dizendo, explicar a razão pela qual se dá uma ocorrência social natural. Aqui, veja, está falando de social natural, eu posso ampliar, né? De qualquer área de estudo. Então, eu ampliaria, né? Essa definição, que seria explicar a razão pela qual se dá a ocorrência social ou natural de qualquer área de estudo. Então, aqui está falando mais do campo social, mas eu posso ampliar para outros campos, para outras áreas de estudo. E aqui nós temos alguns exemplos, né? As razões de sucesso das microempresas do setor calçadista de São João Batista, em Santa Catarina. Então, que seria explicativa, quer dizer, eu quero entender, né? Eu faço a pesquisa com o intuito de entender por que ou como, ou quais são os elementos, né, que permitem o sucesso dessas microempresas. É a empresa de quê? Do setor calçadista, de onde? Santa Catarina. E não é da Santa Catarina inteira, é um município, que é de São João Batista. Então, veja, a pesquisa explicativa, ela também tem os seus elementos, como aqui nós vimos, né, nesse exemplo bem dado, e a razão, o nome já diz, né, vou tentar explicar as razões. E quando eu faço isso, a princípio as pessoas podem dizer, ué, mas que sentido tem essa pesquisa, né? O sentido comparativo tem a sua relevância, porque se eu consigo detectar no final, como resultado, como produto da minha pesquisa, quais são as razões, quais são os fatores determinantes do sucesso dessa microempresa. Esses elementos, eles podem ser aplicados em outros contextos, gerando também resultados satisfatórios, gerando sucesso. Então, há sim, sempre uma resposta positiva quando eu olho resultados de uma pesquisa aplicada em qualquer área do conhecimento, né? Aí, outro exemplo, a contribuição da festa tradicional Encenação da Paixão de Cristo para a economia da cadeia produtiva do turismo no município de Mucajaí, Roraima. Então, o que nós temos aqui? Então, a gente está partindo da ideia de que essa encenação, ela gera economia, ela gera recursos para o município que a apresenta, que desenvolve. Isso está ligado a uma cadeia produtiva do turismo, porque as pessoas vão de várias regiões, de vários lugares para participar, para ver essa encenação. E com isso as pessoas vão precisar se hospedar, as pessoas precisam se alimentar, as pessoas vão pagar ingressos para algumas ações, enfim, todos os valores que passam a circular por conta dessa encenação geram economia para esse município. Então, de novo, né, a contribuição da festa tradicional da encenação, eu tenho o ponto, o que é que eu quero ver? Encenação do Paixão de Cristo. Eu quero ver o que nessa encenação? Eu quero ver como é que fica, né, o que é percebido na economia da cadeia produtiva, considerando que aí nós temos uma ação de turismo, né? E onde? É justamente na cidade onde isso acontece, que é em Roraima, né? Mucajaí. Então, mesmo na pesquisa explicativa, eu também tenho os 3 pontos importantes. E aí eu vou falar um pouco da abordagem, né? Quanto à abordagem. Então, quanto ao método e a forma de abordar o problema, Richardson, em 2007, classifica as pesquisas em qualitativas e quantitativas. Então, segundo Viano, 96, a pesquisa qualitativa pode ser definida como a que se fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, pela não utilização de instrumental estatístico na análise dos dados. E esse tipo de análise tem como base conhecimentos teóricos empíricos que permitem atribuir-lhe cientificidade. Então, em outras palavras, o que estamos dizendo aqui, os materiais, né, os instrumentos, os aportes que eu tenho, eles, para sua análise, eles não vão usar elementos quantitativos, ou seja,
eu não tenho aqui a intenção de quantificar, mas sim a de explicar, a de gerar, né, uma explicação para um determinado fato. Então, eu não tenho interesse, nesse caso, nos instrumentais estatísticos, porque os instrumentais estatísticos, eles vão me permitir quantificar exatamente, né, quanto eu tenho disso, quanto eu tenho daquilo, para então chegar a uma conclusão final. Mas a pesquisa qualitativa não usa esses mesmos critérios. Esse tipo de análise tem como base conhecimento teórico e empíricos, ou seja, há uma associação entre teoria e o empírico no sentido de observação, né, da observação. Parte desse conhecimento, que é o conhecimento produzido no contexto social, sem as metodologias de pesquisa aplicadas, né? Então, isso vai permitir, essa associação teórico e empíricos, vai permitir atribuir a esse tipo de pesquisa o seu caráter de cientificidade. Do contrário, seria tão somente uma descrição e ela não teria o caráter de ser algo científico. Então, para isso, eu preciso dessa associação de conhecimentos, teórico e empíricos. Aí nós temos alguns exemplos aí da pesquisa qualitativa, né? Análise da eficiência do marketing turístico de Florianópolis, realizado pela Secretaria de Turismo, Cultura e Esportes, com base na fundamentação teórica de Philip Kotler. Aí nós temos o científico, né? Análise da eficiência do marketing turístico, quem fez a Secretaria, né, de Turismo, Cultura e Esportes, mas tomou como base uma questão teórica, que está lá em Philip Kotler. Então, assim, o que foi feito? Tem uma observação, que é uma observação de caráter mais empírico, mas tem uma base teórica que dá sustentação a esse olhar, que tem um caráter mais empírico. E esse conjunto dá a um tipo de pesquisa como essa o caráter de uma pesquisa científica, sim, ela tem cientificidade. Um outro exemplo, estudos sobre a expressão de criatividade dos grupos folclóricos da festa de São João. Um estudo de caso no Espaço da Alegria, no município de Mata de São João, na Bahia. Então, o que nós temos aqui? Vai olhar, vai observar a expressão de criatividade dos grupos folclóricos. Todos os estados brasileiros têm sua parte folclórica. E os grupos folclóricos são diversos. Mas veja, qual é o recorte? Aqui está propondo olhar a criatividade de expressões voltadas a grupos folclóricos, não é de qualquer lugar. É especificamente em uma festa, que é de São João. Essa festa de São João acontece nesse Espaço da Alegria, que é no município da Mata de São João, na Bahia. Então, veja quanto recorte nós temos aqui. Vários recortes. E todos eles importantes para o desenvolvimento da pesquisa. Aí nós vamos ver a pesquisa quantitativa. Qualitativa, então, nós vimos que o INPE não está tão interessado nos instrumentos de quantificação por conta da sua proposta. A ideia não é quantificar. A ideia é justamente de mostrar explicação a respeito de um determinado ponto, né? Agora, na pesquisa quantitativa, ela se caracteriza pelo emprego de instrumentos estatísticos. Então, veja que ela se opõe a que nós vimos anteriormente. Aqui, sim, o interesse é no instrumento quantitativo, é no instrumento estatístico. Tanto na coleta como no tratamento dos dados. Então, assim, não é só na coleta que eu vou me preocupar com isso, né? Com esse olhar mais quantitativo, mas também no tratamento. Como é que eu vou tratar, com quais instrumentos estatísticos, né? Eu vou tratar os dados que eu vou coletar. E a finalidade é medir a relação entre as variáveis. Então, quais são as variáveis que o meu estudo permite e como que eu vou tratá-las, né? Então, no estudo quantitativo, o pesquisador parte de um plano pré-estabelecido, com hipóteses e variáveis claramente definidos. Então, eu não posso, do campo, por exemplo, com um plano pré-estabelecido, eu organizo esse plano antes de ir para o meu trabalho, para a minha pesquisa efetivamente, mas eu vou levantar hipóteses. E essas hipóteses, elas têm variáveis. As variáveis, elas podem ser
intervenientes, elas podem modificar coisas que são relacionadas ao ponto que eu estou estudando. Então, procura medir e quantificar os resultados da investigação, elaborando-os em dados estatísticos. Então, assim, a preocupação é bem diferente da anterior, que é a qualitativa. E aí nós temos alguns exemplos. O perfil dos consumidores através de uma distribuição em relação a sexo, faixa etária, nível educacional, nível socioeconômico, preferência e localização, da cerveja sem álcool na cidade de Boa Vista, Roraima. Então, veja bem, quero fazer um estudo. Esse estudo ele tem um público-alvo. Quem é o público-alvo? Os consumidores de cerveja. Qualquer cerveja? Não, cerveja sem álcool. Através do que eu quero fazer isso, esse estudo? Da distribuição, ou seja, eu vou estabelecer categorias. Que categorias são essas? Sexo, faixa etária, nível socioeducacional, nível socioeconômico, preferência e localização da cerveja sem álcool. Então, veja quantas perspectivas eu tenho para olhar, quer dizer, eu distribuo em relação a isso, né? Porque isso pode ser uma variável interveniente. Sexo, talvez, né, só a pesquisa vai responder, ela talvez possa dizer mais homens, mais mulheres, mais outros gêneros aí, né? Como é que eles lidam com isso, com a cerveja sem álcool, consome, não consome, que produz, enfim, né? Faixa etária é a mesma coisa. Eu posso ver, por exemplo, com um grupo de jovens e com um grupo de pessoas com mais idade. Posso estabelecer aí, né, quais as faixas etárias que eu quero ver. Pessoas com baixa escolarização e alta escolarização. Pode intervir também. Nível socioeconômico, pode intervir também. Então, veja que todos esses elementos estabelecidos aqui, eles podem ter variáveis intervenientes. Pode intervir no olhar, na perspectiva e, consequentemente, no resultado. A outra possibilidade, preferência dos leitores para o cargo de presidência da República na cidade de Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Então, aqui não está falando dos critérios colocados acima, né? Vai falar dos eleitores. Por que fala só dos eleitores e não estabelece os mesmos níveis? Sexo, faixa etária, nível educacional, nível socioeconômico, preferência, localização. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo dos eleitores. Veja, Cruzeiro do Oeste, no Paraná, é um município bastante pequeno, se pensar na densidade demográfica. Quando a gente fala muito, precisa água, né? Então, vamos lá. Se nós pensarmos na densidade demográfica, nós vamos ver que a cidade não é composta por um número muito grande de eleitores. Então, por isso, talvez seja possível aplicar essa pesquisa dessa maneira. Mas, mesmo assim, nós temos o recorte, né? São os eleitores, é para cargo de presidência, então não está estabelecendo todos os níveis de eleição, né? Somente presidência, e somente no município. Então, igual nós temos aí um recorte. Um outro exemplo, análise da contribuição do curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina para o desenvolvimento de competências empreendedoras nos formandos de 2005. Olha quantos recortes nós temos aqui, né? Nós temos o curso de administração da Federal de Santa Catarina, então não é de todas as demais, é só dessa. Desenvolvimento de competências empreendedoras e são formandos de 2005. Então, também não são todos os formandos ao longo de que esse curso está sendo oferecido lá. Agora temos uma chamada de atenção aqui. No entanto, frequentemente encontram-se análises quantitativas como fundamento de análises qualitativas. Então, para Viana, 96, o raciocínio e a argumentação na análise qualitativa são baseados na variedade de técnicas usadas no modo qualitativo. O autor argumenta que é
essencial se conceituar o método qualitativo e o método quantitativo, não como uma dicotomia, mas como um contínuo, como um método misto, representando um ponto intermediário na escala. Então, aqui chama a atenção, né, que é possível que façamos uma associação entre eles. É possível que se use ambos numa pesquisa, né? Tanto numa análise qualitativa, quanto a descrição posta em dados estatísticos da análise quantitativa. Então, que é possível associar, né? E aí nós vamos trabalhar um pouco quando os procedimentos adotados na coleta de dados. E aqui eu deixarei para a nossa próxima aula. Então, nós temos aqui hoje uma aula dividida em duas partes, né? São duas partes bastante técnicas. Nós não estamos ainda trabalhando na organização de um projeto de pesquisa, mas estamos discutindo elementos importantes para que nós tenhamos uma pesquisa de base bastante elaborada, né, bem feita, e para isso nós trabalhamos com esses dados. Bom, gostaria que vocês, então, a partir dessa aula, que eu dividi em duas partes, né, eu gostaria que vocês relessem o material que está postado, que é essa apostila, releiam, anotem questões, e na próxima semana, as questões que vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão trazer para que a gente possa falar um pouco delas em sala de aula. Então, na quarta próxima, nossa aula não será assíncrona, mas estaremos juntos online, e eu gostaria que vocês, então, fizessem isso. Relembrando, até terça-feira vocês podem postar aquelas questões que eu deixei para que vocês postassem referente à complementação da aula, né? E gostaria que vocês, então, relessem os tópicos que foram abordados na aula, na parte 1 e parte 2, eu dividi essa aula em duas partes, né? E, então, dessa forma, retomaremos na quarta-feira próxima. Obrigada, espero que tenha ficado claro para vocês as questões de definição que nós tratamos e que a gente vá realmente avançando. Tenha um bom restante de semana. Boa tarde.